Jesus Cristo, a fiel testemunha, primogênito dos mortos, nos amou e do pecado nos lavou em seu sangue derramado. Meu amado irmão, minha irmã, bom dia, uma ótima quinta-feira para você. Que Deus abençoe o nosso dia. Hoje é 30 de março, 30 de abril, último dia do mês de abril. Estamos finalizando mais um mês e que bom que nós estamos aqui agradecendo ao Senhor por encerrarmos e também por continuarmos firmes, ouvindo a palavra de Deus, meditando o seu santo evangelho e alimentando a nossa fé, alimentando a nossa espiritualidade. O evangelho de hoje está em João capítulo 13, versículos do 16 ao 20. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Se sabeis isto e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de todos vós, eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está escrito na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isto, antes de acontecer, a fim de que quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu amado irmão, minha irmã, começar o dia ouvindo o próprio Jesus dizer que quem recebe aquele que eu enviar, está recebendo a mim mesmo. Ou seja, todas as vezes que nós estamos ouvindo alguém em nome dele, alguém que fala das coisas dele, que está lendo o evangelho, ou que está refletindo, ou que está contribuindo na missão dele, é como se você tivesse de fato recebendo, acolhendo o próprio Jesus. E ele continua: quando você recebe alguém que eu enviar, é como se você me recebesse, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou, que é o Pai. E aqui é interessante essa fala de Jesus, porque muitas das vezes quando Jesus está sendo rejeitado, e que nós vemos no Evangelho Jesus sendo rejeitado, Jesus sendo julgado, ou sendo criticado, ou sendo condenado, nós às vezes nos perguntamos, por que está acontecendo isso? Porque essas pessoas, será que elas não têm juízo? Será que elas não pensam? Jesus só fez o bem, por que essas pessoas estão julgando e condenando? A grande reflexão é: da mesma forma que não aceitaram Jesus, ou que julgaram, ou que condenaram, aqueles a quem Jesus envia também são rejeitados, também são desprezados muitas vezes, também são acusados de diversas coisas. Todo homem de Deus vai ser julgado e criticado. Toda mulher de Deus vai ser julgada e vai ser criticada. E nós devemos estar preparados para isso, porque de fato o início do evangelho
revela essa sabedoria. Quando no versículo 16, depois de Jesus ter lavado os pés dos discípulos, ele diz: em verdade, eu vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. Olha como é bonito isso. Jesus, na quinta-feira santa ali, depois de lavar os pés dos discípulos, o que é que acontece com ele? Ele é entregue aos fariseus para justamente começar ali a ser maltratado, vai para Pilatos, vai para Herodes, vai para Caifás, vai passar por todo aquele sofrimento, toma bofetada de soldado, é cuspido, é maltratado, é condenado, vai para frente, é Barrabás ou Jesus, espancado literalmente, né, chicoteado. Acontece tudo aquilo ali com ele, ele é humilhado até ele ser pregado na cruz e ser morto. Só que horas antes ele diz: olha, o servo não é maior do que o seu senhor, e o mensageiro não é maior do que aquele que enviou. Quando Jesus está dizendo isso, Jesus está dizendo: olha, vocês que são meus servos, vocês irão passar pelas mesmas coisas que eu passei. É pesado. Eu vim na frente e eu preparei o caminho para vocês. O servo não está acima do Senhor. Se fizeram isso com o Senhor, se fizeram isso com Jesus, lembra aquelas coisas que às vezes a gente fala, né? Eu não vou agradar todo mundo. Nem Jesus agradou todo mundo. E é verdade, é um fato. Se nem Jesus conseguiu agradar todo mundo, por que nós ficamos querendo agradar? E aqui Jesus encerra ainda no versículo 17, quando ele diz: se vocês entenderem isso e puser isso em prática, vocês serão felizes. Sabe por que nós vamos ser felizes? Porque nós vamos deixar de gerar expectativas. A raiz da infelicidade, ela mora na expectativa. É quando nós geramos uma expectativa de uma coisa, que quando esta coisa não acontece como a gente gerou a expectativa, automaticamente gera em nós um sentimento de frustração, de decepção, de não ter saído como a gente esperava. Então, quando a gente alinha a expectativa, a gente já começa a caminhar mais no caminho da felicidade. E nessa quinta-feira, depois de ouvirmos esse evangelho, eu quero que eu e você nos reconheçamos de fato como mensageiros de Jesus. Hoje, eu e você, nós temos a missão de levar a boa nova, levar o perdão, levar uma palavra de fé, uma palavra de confiança, uma palavra de amor, levar ajuda àqueles que estão necessitados, erguer aqueles que estão caídos, dar vista aos que estão cegos, fazer aqueles que estão mudos falarem, aqueles que estão surdos, que não conseguem ouvir a palavra de Deus, a gente levar para eles, a gente levantar os desanimados, fazer aqueles que jogaram a toalha, que desistiram, voltar a sonhar, voltar a acreditar. Esse era o papel do Senhor e esse é o nosso papel. Esse era o papel de Jesus e hoje nós somos mensageiros para levar essa mensagem de fé, de amor e de esperança para esse mundo que está tão necessitado dessa palavra. Uma ótima quinta-feira para você, meu irmão, minha irmã. Encha o teu coração de fé e confiança. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.